Meus irmãos, leiamos a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Queridos irmãos, nós estamos juntos para estudar a palavra de Deus e para vencer nesse tempo de falta de esperança, dizendo aos irmãos que Jesus Cristo é a alegria que nos traz esperança. Essa carta de Paulo foi escrita na década de 60 da nossa era e quando Paulo estava preso em Roma. Paulo escreveu essa carta aos irmãos colossenses e ele tinha ali conhecidos, amigos, crentes em Cristo. Um deles, o Filemon. Paulo também escreveu uma carta a Filemon, os irmãos se lembram, pedindo pela libertação de Onésimo, um prisioneiro que foi preso, um escravo que foi preso com Paulo. E Paulo escreve uma carta a Filemon pedindo a sua soltura e o seu tratamento como irmão, como crente em Cristo Jesus. Então Paulo escreveu essas cartas da prisão em Roma, na década de 60, como já disse, e escreveu porque recebeu informações de Epáfras, que é o evangelista daquela igreja. Epáfras é um dos companheiros de Paulo. Paulo chama de conservo e ministro dessa igreja, que Paulo distribui ali na Ásia Menor para pregar o evangelho. E Epáfras faz um bom trabalho e a igreja de Colossos se estabelece na casa de Filemon, que tem uma esposa chamada Áfia. Então é para esses destinatários que Paulo escreve a carta, com o objetivo de vencer uma ameaça à igreja, uma heresia que está ameaçando a igreja. O pré-gnosticismo, juntamente com os judaizantes, ou o judaísmo, que está atrapalhando, prejudicando o trabalho de Paulo, o trabalho da Igreja de Cristo em toda aquela região. E por onde o Evangelho chegou também o sincretismo religioso. E Paulo escreve a carta sobre a primazia de Cristo, a centralidade de Cristo, a suficiência de Cristo. Essa é a cristologia da carta, como é também das outras cartas de Paulo, do ministério de Paulo. E nesse versículo que nós acabamos de ler, Paulo fala de uma esperança que nos está preservada nos céus, para combater a heresia, para combater a incredulidade, a falta de esperança, o desvio doutrinário. Paulo fala de uma esperança segura, garantida, preservada nos céus. E eu quero, nesse tempo, convidar os irmãos a refletirmos sobre essa esperança e sobre o que Deus tem para nós e para fazer através de nós nesse tempo, nessa crise, em nossa região, em nossa cidade e no mundo. Que legado deixaremos? O que restará? Vamos refletir sobre isso. Em primeiro lugar, a esperança que nos está preservada nos céus é indestrutível. Porque como alguém vai chegar no céu para destruí-la?
Como alguém vai enfrentar Deus para destruir a esperança? Nossa esperança é Cristo. Nossos pecados o mataram, mas ele ressuscitou. Ele é indestrutível. Então, a nossa esperança está preservada nos céus. O próprio Senhor, nos seus ensinamentos do Sermão da Montanha, disse que ajuntemos tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem corroem, onde os ladrões não minam nem roubam. Ajuntemos tesouros nos céus, porque o céu é seguro. O céu é a esperança que nos traz alegria. Jesus é a esperança que nos traz alegria. E isso é indestrutível. Também essa esperança que nos cabe a todos os que creem em Jesus Cristo, a todos os que amam o Senhor, amam a sua volta, é transmitida pela palavra. É a palavra de Deus que entrou em nosso coração. Nós ouvimos. Vocês ouviram dos seus evangelizadores, dos seus discipuladores. Eu ouvi do meu pastor e do meu professor de EBD. E a palavra foi transmitida e entrou em meu coração. E a palavra é Jesus Cristo. A esperança que nos está preservada, garantida, a esperança que nos traz alegria, o Senhor Jesus Cristo, é transmitida pela palavra, tão somente pela palavra de Deus. Só a Escritura pode nos trazer a palavra de Deus, ou a esperança que nos está preservada no céu. Só as Escrituras, só através do Espírito Santo de Deus, que inspirou homens santos, e eles escreveram o que Deus lhes disse ao coração. Essa esperança que nos é preservada, ou que nos preserva, ou que é preservada para nós, é geradora da fé salvadora. É o que Paulo diz também, que ela gera a fé salvadora, a fé santíssima, a fé em Jesus Cristo, é gerada pela esperança, que foi transmitida pela palavra. Nós cremos, todo aquele que crê será salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, a esperança preservada nos céus, transmitida pela palavra, que é indestrutível, gera a fé salvadora. Mas ela também produz o amor, amor que se estende a todos os santos. Todos os santos amam porque foram amados pelo Senhor. Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então Deus nos ama, nós amamos o Senhor e amamos aos santos. E é isso que Paulo diz na carta, que esse amor tem tomado conta do mundo, tem se expandido mundo afora, está entre nós, nos nossos lares, na nossa igreja. Essa esperança preservada que nos traz alegria, que é Cristo Jesus, nosso Senhor, chegou a todo mundo. O Evangelho, no tempo do apóstolo Paulo, chegou a todas as cercanias e estava sendo consolidado. Não fora a perseguição e morte dos crentes, não fora a estatização da igreja no
terceiro século, nós teríamos o Evangelho preenchendo todas as terras, todas as nações naquela época. E aí, conforme Jesus falou, viria o fim. Mas não aconteceu naquela época. Estamos nessa expectativa de que acontecerá agora. Jesus disse: todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 13. E no 14 ele diz que então esse evangelho será pregado a todas as nações, e então virá o fim. Nós estamos nessa expectativa de que por esses dias o Senhor Jesus voltará. As dores foram iniciadas, o princípio das dores, disse Jesus, no seu sermão escatológico de Mateus 24 e 25 e Lucas 21. Jesus disse que aquelas dores eram apenas o começo. Se ali, há 2000 anos atrás, estava começando, agora deve estar terminando, para depois dessas dores, que são o princípio das dores, as dores iniciais, tenhamos a grande tribulação, culminando com a volta de Cristo. Essa é a nossa esperança. Mas a fonte de alegria, a única fonte de alegria verdadeira, é Jesus Cristo. É a esperança preservada nos céus, preservada para nós. Essa esperança, ela nos estimula a pensar frequentemente no céu. Esse é um tema esquecido. Agora há pouco eu ouvi de uma líder de uma igreja, graças a Deus que não foi da nossa, dizer que o céu e o inferno são apenas temas que são usados pelos pastores para aquietar os crentes. Acomodar e incomodar, aquietar os crentes. Mas não é verdade. O céu é a morada eterna e desejada por todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, que aguarda a sua volta, que ama a sua volta, espera para todos os dias. Então Jesus é a única fonte de alegria. Ele disse: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Então, a nossa permanência nele, a nossa esperança é ele. Ele é que nos estimula a pensar frequentemente, sempre, nos céus. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, vocês estejam também comigo. Então o céu é a nossa expectativa, a nossa esperança, a nossa alegria. Esperemos os céus, irmãos. Não tenhamos medo da morte. Não tenhamos medo de nada. Tenhamos medo, sim, de desagradar o Senhor, de entristecer o Espírito Santo de Deus. A esperança preservada nos céus nos fará descansar do pecado, esquecer do pecado. O futuro santificará o presente. Com o conhecimento do futuro, nos santificaremos agora, porque sabemos que temos um futuro eterno, futuro de salvação, de vida com Deus. Nos santificamos agora. Vivemos um presente com dignidade, com respeito, com zelo, na presença do Senhor. Deus sempre está conosco. Não temos tempo para pecar. Não temos tempo para divagar
em coisas menores, porque somos conhecedores da esperança que nos está preservada nos céus e por isso aspiramos ideais mais elevados. Temos em Cristo Jesus, meus irmãos, um zelo diferente, porque amamos o Senhor, porque esperamos a pátria celestial, como esperaram os heróis da galeria da fé de Hebreus capítulo 11. Nós também esperamos a pátria celestial. Aguardamos e aguardamos santificados, aguardamos em adoração, em oração, em súplica, aguardamos em testemunho, aguardamos porque sabemos que temos uma esperança preservada para nós. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus se agrade de nós em Cristo Jesus. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, a alegria do Espírito Santo de Deus, que é o Senhor Jesus, encha os nossos corações e se espalhe por toda a terra, limpando-nos do vírus do pecado e do vírus dessa pandemia. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite para todos, em nome de Jesus. Amém.